Bom, pessoal, então chegamos ao último vídeo da nossa atividade 3. Vamos falar agora sobre elementos pós-textuais. Esses elementos pós-textuais são as referências, os anexos e os apêndices, caso você tenha utilizado. A gente sugere desde já e desde o início, a gente comenta que apêndice e anexo para revisões de bibliografia não se fazem necessário. Mas mesmo assim, caso você tenha colocado, segue algumas instruções básicas para que vocês possam estar utilizando. Em um outro vídeo, nós já comentamos sobre as referências. Aqui a gente só vai trazer de forma geral para a gente poder finalizar algumas dicas bem gerais para vocês aí. Então, primeiro, referência não tem número. Então, ela é pós-textual. Então, alguns alunos colocavam 6 pontos, está errado. Não tem numeração na referência. A referência, ela precisa ter todas as citações. Então, aqui nós temos Asaf Neto e Asaf Neto. Não é porque ele aparece 2 vezes lá no texto. É porque são 2 textos de Asaf diferentes. Tem que ter a parte do título, no caso de livro, em negrito. E quando for artigo, o nome da revista em negrito. Outra coisa que precisamos tomar cuidado é verificar a ordem alfabética item por item. Só que a ordem alfabética aqui não é igual à lista de chamada, que vem em ordem alfabética por nome e depois sobrenome. A ordem alfabética aqui é do sobrenome. Então, Diniz vem depois do Bruno. Bruni. Então a gente tem que tomar cuidado. Sempre finaliza com ponto final e verifica se está em negrito, se depois do título tem o ponto. Que alguns textos, alguma parte aqui, eu estava notando que tem vírgula. Então, aqui está em negrito porque é o título e o subtítulo fica normal. Vai verificando, aqui tem uma vírgula. Então, isso aqui tem que ser ponto. Tudo certo. Esse daqui está começando com um recuo. Não pode começar com recuo. Todos têm que estar alinhados à esquerda. Moscov. Ponto, ponto, ponto. Tudo certinho. Então, pessoal, finaliza. É só mesmo uma revisão rápida. Eu gosto de fazer a impressão. Então, sugiro vocês imprimirem essa parte da referência para que vocês possam ir dando um ok lá no seu texto se já está feito ou não. E se de repente não tiver franco, você vai ter que vir aqui e deletar esse nome das suas referências. Quando a gente fala da próxima parte, que é de anexo e apêndice, a gente começa primeiro pelo anexo. Então a gente escreve centraliza, então sempre centralizado. A gente vai escrever em negrito e caixa alta anexo, e aí anexo A, B, C, anexo A, traço. E aí você vai dizer o que é aquele anexo que você vai estar colocando. O anexo, ele pode ser tudo aquilo que você está pegando de outras pessoas. O apêndice é aquilo que você criou. Então, por exemplo, anexo A, fluxograma, exemplo de fluxograma. Exemplo de fluxograma. Nesse caso, eu posso colocar aqui uma figura, como exemplo de fluxograma. Então tá aqui, reduz um pouco o tamanho dela, não tem problema, ajusta, faz como preferir fazer. E ao final você precisa colocar aqui embaixo a fonte. Fonte, e aí você coloca o site que você tirou. Vamos supor que eu tirei isso aqui do www.google. Só que eu não vou colocar a fonte desse jeito. Então eu vou colocar Google 2020. Ponto. Outra coisa que a gente pode ter são os apêndices, que segue o mesmo formato. Aqui embaixo não é negrito, aqui embaixo é fonte simples.
Aqui, por sua vez, nós vamos ter o apêndice. Apêndice A. E nesse apêndice A, eu posso dar um exemplo de algo que eu criei. Essa criação pode ser uma imagem, pode ser, por exemplo, uma charge, pode ser, por exemplo, um fluxograma de um determinado processo que você mesmo escreveu, pode ser um termo de consentimento de pesquisa, pode ser um formulário para uma pesquisa, mas aqui nesse caso, aqui só para ilustrar, eu vou apresentar aqui um quadro de características das informações. Se foi de fato eu que escrevi, que fiz esse quadro, que eu sintetizei os elementos da informação com suas respectivas características, show de bola, eu posso colocar no apêndice. Agora, se eu estou pegando essas ideias de outro autor, então nesse caso eu vou colocar fonte, mas isso aí vai ser anexo e não mais apêndice. Nesse exemplo, eu quis trazer apenas para exemplificar, mas esse quadro aqui não foi eu que fiz, se eu não estiver enganado, foi Materazzo, tá? Então, assim, só mesmo para a gente poder exemplificar aqui o apêndice. No caso do apêndice, não tem fonte aqui embaixo, porque entende-se que o apêndice foi o autor da pesquisa que desenvolveu, então não precisa ter a fonte nos apêndices. Bom, alunos e alunas, chegamos ao final do nosso TCC 2, atividade 3, em uma sequência de 6 vídeos para essa atividade 3. Bom, pessoal, chegamos então ao último vídeo da nossa atividade 3 para o TCC 2. Espero, de certa forma, ter contribuído para que vocês pudessem ter feito um trabalho de forma mais tranquila, de forma mais efetiva também. E dentro daquele estabelecido, espero que vocês tenham alcançado ótimas notas no trabalho de vocês. Vem aí a apresentação do trabalho, vem aí já um pensamento para PowerPoint para vocês depois, mas antes de vocês pensarem na apresentação, faça o download do checklist para você fazer uma verificação de todo o seu trabalho. É interessante de repente que você faça a impressão e vai dando o ok item por item. No mais, muito obrigado, espero de fato e de coração ter conseguido contribuir para a formação de vocês. Tudo de bom, um ótimo trabalho e contem comigo.